Fala pessoal, tudo bem? Já tá ficando até maçante aí eu dizer que essa entrevista é especial para mim. Eu acho que eu trouxe só pessoas especiais aí. Vocês perceberam que ficou super forte os convidados e os papos têm sido muito legal. Mas a de hoje é realmente especial, assim. O Edson, que é o nosso entrevistado de hoje, é o cara que vai participar e cedeu o tempo dele aqui para nos ajudar. É um cara que eu já admiro há muito tempo. Então, conheço a trajetória há muito tempo, adoro a forma de pensar vendas dele, de pensar estratégia. É o cara do playbook, né? Então, ele sempre tem um playbook para apresentar. E eu conheci ele há um tempo atrás, e eu lembro bem que uma palestra no B2B Summit, B2B Experience, eu chamei ele num canto, falei, cara, vou começar a captar, tu tem interesse? No início ele me deu um corte, eu falei, não, mas calma, não é bem isso, e é a resiliência da negociação, né, Edson? A gente começou a conversar e eu me achava um cara super focado, né? Exact é 4 flechas para o centro, né? Então, assim, eu falo, não, foco a nossa veia. E eu cheguei para conversar com ele e ele, a primeira coisa que ele falou foi, não, tu precisa de mais foco. Eu falei, oh, meu Deus. Voltamos para casa com o foco que ele tinha dito para gente, que naquela época ele dizia que a gente tinha que ter foco no middle market, foco nos caras, em um pod, né? E aí a gente voltou para casa, fez o dever de casa, voltamos para ele, falamos, agora tá do jeito que você pensa, porque a gente também, não só para agradar ele, porque a gente pensou que aquilo ali fazia todo sentido que ele estava falando, fez muito sentido para eles, e aí eu tive a felicidade de conhecer depois a Laura, conhecer o Sato, e aí chegar até o investimento da Astela que a gente recebeu, e está sendo uma felicidade para a gente ter a Astela ao nosso lado. Tá muito legal mesmo o relacionamento. E eu tenho o prazer de te trazer aqui para a gente bater um papo. Primeira coisa, eu queria que tu te apresentasse melhor que eu te apresentei muito mais no meu lado do que no teu, né? Se puder falar um pouquinho sobre como é que tu chegou aqui, quais foram as tuas experiências, para que depois a gente já vá ajudar o pessoal e mandar ver em hacks e técnicas e coisas que a gente tem visto aí que tem dado certo. Não, legal, Léo. Obrigado pelo convite. Acho que antes de eu falar da minha história, vale muito a pena começar com o teu próprio hack, né? Como exemplo para todo mundo que está escutando a gente, porque eu nunca vi uma lição de casa tão bem feita e tão rápida quanto que vocês fizeram. Que legal. Geralmente, quando a gente fala de foco com os empreendedores, demora 9 meses, um ano para cair a ficha e começar a implantar de verdade, né, as coisas que vão fazer o foco acontecer de verdade, parar de fazer coisa, cortar coisas. E você, eu lembro que a gente saiu daquela reunião, eu falei, Theo, você precisa focar. Você falou assim, como assim? Em 30 segundos você percebeu o que você estava falando, você falou assim, não, pode deixar que eu vou fazer um exercício, e 30 dias depois você voltou com um pod já focado, com dados, foi incrível, e isso realmente tocou muito a gente. Acho que esse foi o fator que levou a gente a investir em vocês. Que legal. Acho que esse learning agility, né, essa agilidade de aprendizado, de perceber o que está acontecendo, aonde está inconsistente e mudar rapidamente, é um dos principais fatores de sucesso. Tá? Então, essa é a nossa grande aposta na Exact, na tua capacidade, na capacidade do time de perceber, mudar, que eu acho que tem tudo a ver com o que você está tentando levar para todo mundo agora. Total, total. Acho que é um momento, né? Então, assim, essa adaptação rápida, né? E adaptação a partir de coisas que tu percebe do teu dia a dia, né? Que tu viu realmente acontecer. Eu acho que tem sido um diferencial absurdo pra gente nesse momento, realmente, assim. Como é que foi o teu background, assim? Por onde que tu passou até chegar aqui? Porque eu acho que é pra gente poder explorar todas as experiências. Claro. Bom, a minha carreira é bastante torta, né? Eu comecei como músico, eu tinha uma banda de thrash metal, cara, eu tinha cabelo. Na época eu fazia. Não Foi, consigo imaginar. foi uma banda famosa aqui em São Paulo no final da década de 80, chamava Sacred Curse, Olha só. e gravamos disco, fizemos muitas coisas legais, e acho que esse foi o primeiro trabalho que durante 6 anos da minha vida me ensinou o que é disciplina, o que é foco, né? Porque para você ser um músico virtuoso, você tem que treinar 10 horas por dia. Uma banda é como uma empresa, né? Então,
Acho que ali desde os 16 até os 20 anos eu aprendi muito do que hoje forma, né, o core do meu trabalho. Depois disso eu fui trabalhar com a minha família vem do varejo, de roupa, camisa e banho, e foi ali que eu aprendi a vender. Meu pai, desde pequenininho, né, me ensinava sobre vendas e falava que se eu soubesse vender, eu ia conseguir qualquer coisa na minha vida, porque quem vende se vira. E para mim foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Me treinei a parecer não ser tímido, né? Mas eu sou muito tímido. Fiz muito treinamento de apresentação, fiz Polito na minha época, né? Que era famoso há muito tempo atrás. Tudo que tinha curso no Sebrae de vendas eu fazia. E fui, né, dedicando a minha vida para falar, nossa, se esse é o bicho, preciso aprender. Isso é genial, né? Porque, desculpa de interromper, mas eu sou tímido também. Assim, eu não sou um cara, parece muito extrovertido, parece muito, mas é muito confiança. Eu acho que te ajuda muito a perder timidez, que você vai ganhando, né? Então, horas de voo, né? Minhas primeiras palestras foram terríveis, assim, terríveis. Não que seja uma maravilha hoje, mas melhorou muito. E eu estava conversando com o Ricardo Voz, que é um cara que hoje é o maior consultor de comunicação do Brasil, né? O cara que dá consultoria de comunicação para os bilionários, empresários bilionários, para os maiores artistas do Brasil. Ele falou que a primeira vez, ele mijou nas calças, né, em público, né? Que ele não conseguia. Então, assim, é engraçado como quando a gente tem algumas. Quando o propósito é forte, mas a gente tem alguma barreira, a gente consegue ficar até melhor, né? Então, assim, a gente não se acomoda naquele posto, né? Mas genial, genial. Desculpa te interromper. Que é isso. Eu acho que esse é fundamental. E uma outra coisa que me tocava muito, sendo tímido, é que eu odiava aquela pegada de venda somebody love, né? Que é o ensaboado, que vende de qualquer jeito e vende tudo. E eu falava assim, nossa, cara, se eu tenho que aprender esse negócio, eu vou aprender um jeito diferente, porque eu não quero ser ensaboado, eu não ser ensaboado. E aí eu tive sorte de fazer mestrado em Colômbia, fiz meu MBA lá, e inicialmente eu queria ir para o mercado financeiro, fazer investment banking, mas fui contratado pela Lucent. Quem não conhece, há 20 anos atrás, a Lucent era o Google, né? Era uma das coisas mais sexys naquela primeira fase da internet. E passei 2 anos no Bell Labs, basicamente aprendendo a vender tecnologia. Técnicas de venda, spin selling, né, tudo aquilo que eu acho que hoje a gente usa. Passei, né, mergulhando 1 ano, como fazer isso em escala globalmente pela empresa. Depois disso, eu fui para o mercado financeiro, fazer fusões e aquisições. Banco de investimento, investment banking, é um corretor de imóveis mais chique, né? Quando você compra e vende empresa, você está, de novo, vendendo. Aprendendo a fazer pitch, criando relacionamentos, estreitando relacionamentos para fechar negócios. E aí, em 2008, eu e a Laura, a gente resolveu montar a Astela de uma maneira bastante ingênua, né? A gente achava que ia ser fácil captar dinheiro, passamos 2 anos para não captar nada, zero. A gente brinca que a gente é o único fundo do mundo que começou bootstrapped. É o maior exemplo de resiliência também em foco, né? Total. E acho que eu eat my own dog food, né? Porque demoramos 10 anos para chegar no nosso product market fit, né? Então, e muito porque a gente não conhecia, não sabia o que fazer e não tinha foco, né? Então, acho que as cicatrizes elas foram se formando ao longo do tempo e acho que o pináculo disso que a gente está vivendo é poder estar perto de gente como você, de empresas como a Exact, que acho que representam aquilo que a gente é hoje. Que legal, que legal. Pô, genial, sensacional. Para quem não sabe, a Astela tem um podcast também que eu adoro, que é o Daniel Chalfon com o Edson Rigonati que apresenta. Eu participei já, chama Astela Playbook. Fica a dica para quem quiser consumir um bom conteúdo. E a Astela é o fundo que está por trás de empresas como RD, Resultados Digitais, OMI, Exact, Bom para Crédito. E aí tem várias empresas muito bacanas aí no portfólio. Com certeza um dos fundos mais respeitados em tecnologia do Brasil, assim. E obrigado. A história é fantástica. Cara, entrando então, vamos começar a ajudar o pessoal, vamos começar a pensar em hacks. E quando a gente fala de foco, eu vou começar mais abrangente até chegar em vendas.
Então, assim, de maneira mais abrangente, uma coisa que eu tenho visto muito os empreendedores fazer é já começar a se encasacar antes de entender se o frio é para ele, né? Então, assim, ele viu o cara do tempo dizendo que vai dar frio, que é basicamente o que está acontecendo agora, e ele nem abriu a janela para ver se o frio bate nele. Então, assim, faz parte do foco também esse controle de métricas e esse timingzinho de não entrar em pânico e começar a fazer as coisas baseado em pânico, mas fazer as coisas baseado naquilo que acontece de maneira perene contigo, assim, não uma semana, mas um mês para começar a indicar. Isso também é foco, você vê que isso é importante para as empresas, que elas não saiam fazendo, desculpa a palavra, mas a moda caralho, as coisas. Eu tenho visto muita gente fazer isso, tem muita empresa boa, inclusive, fazer isso. É verdade. Eu acho que como princípio básico, sempre que a gente está diante de uma situação inusitada, perigosa, incerta, né, como essa que a gente está vivendo, a melhor coisa é parar, né? Então, agir no desespero ou agir na agressividade, matematicamente tendem a ser as piores alternativas possíveis. Então, eu acho que se a gente pudesse voltar, né, nas últimas 8 semanas, eu diria que as primeiras semanas eram semanas de pausa, né, de entender, de respirar, de ver para onde as coisas estavam indo. E acho que só agora é que de verdade está na hora de começar a agir em cima disso, né? Então, o que a gente procurou fazer, né? E acho que você participou bastante desse processo. A primeira coisa que a gente tem que fazer nesses momentos é ficar vivo, né? Só vai adiantar se a gente sair dessa vivo. Então, ordem do dia é o que eu tenho que fazer para permanecer vivo. E aí, o que a gente fez, junto com vocês e todas as empresas do portfólio, avaliar quais eram as possíveis resultantes dessa crise, né? Então, a gente fez 3 cenários com vocês e todas as empresas do portfólio. O que seria a vida 25% menos de venda, 50% e 75% menos de venda, né? E eu lembro que... fez ainda um catastrófico de quase 90%, na verdade. Então, assim, Exato. O 4º cenário ainda. Então, assim, e tem que fazer, né? Então, acho que como empreendedor, como vendedor, a gente tende a ser sempre otimista, né? E falar, não quero ver o cenário ruim. Ver o cenário ruim não quer dizer que ele vai acontecer, né? Quer dizer que você sabe o que você tem que fazer se ele vier a acontecer. Perfeito, essa preparação acho que é fundamental para entender o foco, né, Edson? Porque eu acho que aí você traçou os cenários e você mantém as coisas para entender agora, peraí, onde é que vai ser meu cenário, desses cenários aqui? E a gente se surpreendeu no Exact, né? Claro, a gente se adaptou muito, então a gente fez adaptações de discurso, adaptações de metodologia, diversas adaptações também de entender onde é que estavam nossos gargalos e focar neles, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. E aí, quando a gente fez isso, a gente começou a perceber que daqueles cenários, foi super engraçado que na reunião de conselho a gente mostrou 3, o conselho pediu um 4, porque o nosso era um pouquinho diferente desse. A gente não chegava no cara de 25, a gente chegava no cara de 35, se eu não me engano, que era o nosso pessimista. E aí o conselho pediu, faz um catastrófico aqui, um apocalipse zumbi. A gente, beleza, vamos fazer esse catastrófico. E em março nós ficamos no otimista, em abril a tendência é ficar acima do otimista. Então, assim, porque a gente foi achando nossas soluções e não foi mexendo. E eu acho que uma das coisas que a gente conseguiu entender aqui na Exact é o seguinte, Goldratt, né? Teoria das restrições. Para quem gosta de ler, teoria das restrições à meta. Eu acho que você compartilha dessa mesma referência e a gente bota em prática muito aqui na Exact, né? Então, o que a gente fez foi planificar e dizer assim, não, peraí, que fatores que vão nos dizer o que a gente tem que fazer? Então, a gente começou a olhar alguns índices. Índices de conexão, ao telefone, índice de duração das ligações, índice de número de agendamentos, índice de timing de fechamento e conversão de fechamento. O que a gente percebeu aqui? Cara, estava muito difícil de conectar, muito difícil de agendar, só que estava muito bom de vender. Então, assim, quando ia para a reunião, pum, disparou, diminuiu o timing nesse primeiro momento e disparou o fechamento. Claro, mas estava mais escasso. Então, o que a gente fez foi, não, então vamos pegar aqui na ponta de venda, a gente vai ter força excedente, ao invés de eu demitir vendedor ou qualquer coisa do tipo, nesse primeiro momento, vamos diminuir o número de vendedores e botar o resto na pré-venda, porque eu tenho um gargalo, eu tenho que desafogar esse gargalo.
E aí foi o que aconteceu, desafogou o gargalo e a gente começou a voltar agora os vendedores para venda, porque agora o mercado está muito mais receptivo, a conexão está mais fácil, o agendamento está mais fácil, o pessoal está saindo daquela linha de desespero, né? E entrando naquela linha de esperança, que é um segundo passo de uma crise, né? Então, assim, eu acho que esse foco e entender os teus gargalos pode ser um bom caminho, né, Edson? É imprescindível, né? Ou seja, se você não sabe aonde está o fator crítico, né, que é o gargalo, você não consegue reagir a nenhuma situação, né? Nem a bonança, nem a crise. Então, isso é absolutamente crítico para você poder entender onde é que você está, quais são as possibilidades, e aí sim, né, começar a agir ou reduzindo, né, se for o caso, se você não estiver conseguindo reagir à crise, ou atacando, que é o que vocês estão fazendo, né? Ou seja, mas sem essa base, tudo vira sorte. Perfeito. E nessa redução, Edson, assim, a gente teve a felicidade de não ter que partir para ela, a gente tem conseguido se manter. Tiveram dois fatores. Primeiro, eu queria dizer assim: se a gente não tivesse conseguido para redução, para o cenário que a gente está, tivesse que trabalhar com reduções, tem algum indicador, assim, eu tenho falado muito em olhar suas molas propulsoras, o que pode tirar da crise e tentar manter essas molas propulsoras operantes. Então, assim, foca no que tem ROI longo. Então, assim, para se desfazer, fica com o que tem ROI curto, né? Retorno sobre investimento mais perto. Tem algum tipo de indicador nesse sentido? Você concorda com isso? Tem algum complemento? Se tiver algum case de alguém que, não precisa dizer o nome da empresa, mas que fez uma operação de desligamento e deu certo, fez em alguma área específica que você acompanhou? Eu acho que a partir do momento que você tem a segurança de aonde está o teu gargalo e de quais são os seus cenários, você pode aproveitar essa situação da melhor maneira. Existem 3 maneiras do ser humano perceber ou realizar uma mudança, né? Benchmark, ele sai vendo outras pessoas fazendo, vê elas fazendo e fala, opa, eu posso fazer também. Que você usa muito, né? Muito. A segunda técnica é da inconsistência. Você começa a perceber que, opa, tem uma gota pingando aqui, tá pingando, alguma coisa precisa mudar. E a terceira é a beira da morte, né? A perspectiva da morte é um dos maiores promotores da criatividade humana. O ser humano faz coisas assim sobrenaturais diante da face da morte. Então, quem está olhando para isso como uma possibilidade real de morte está de verdade se permitindo ser o mais criativo possível. E aí a gente tem gente que aproveita para fazer coisas que antes da crise não vinha fazendo. Então, por exemplo, vamos pegar o OMI, né? Já está super documentado, o Marcelo já deu várias entrevistas a respeito, tem uma matéria da Endeavor incrível contando dessa guiada. Ele fez um corte brutal, não por questão de cenário, né? Porque ele, assim como você, continua vendendo e está crescendo, mas por perceber que o mundo mudou e essa era uma oportunidade, é quase como um chamado de Deus para falar, queridão, olha aí o que você está fazendo com a sua vida. E aí ele fez um corte massivo, né? Num time que não estava indo muito bem, que era o time de Inside Sales, e está recomeçando tudo de novo isso, né? Então, é o momento para você tomar aquelas atitudes heróicas dentro de casa que você não tomava antes porque você tinha dinheiro, porque estava dando certo, porque estava crescendo, né? Então, assim, essa é a hora de tirar os esqueletos do armário e de poder focar e fazer a coisa que você tem que fazer. Não tem mais desculpa. Genial, genial. Eu concordo plenamente. A gente aqui na Exact, essa foi a hora também da gente remodelar, por exemplo, o roadmap, tirar alguns esqueletos da gaveta, coisas que, por exemplo, a gente teve que acelerar muito. Então, assim, se antes nosso roadmap tinha 4, 5 projetos, a gente reduziu muito e fez guildas, né? Então, assim, fez grupos de trabalho muito focados para tirar do armário 2 projetos, que eram muito importantes, por exemplo. Então, meu cliente está indo para casa. Ele vai ter que ligar de casa. Eu tenho parceiros, mas esses parceiros eles demoram para integrar, eles não estão fornecendo a qualidade que eu precisava, então a gente, vamos tirar do projeto nossa telefonia.
E a gente tirou do projeto a telefonia em tempo recorde, né? Então a gente está começando a vender telefonia agora e a gente começou na crise. Então, assim, em um mês e alguma coisa, a gente tirou um sistema de telefonia do chapéu, né? E isso te faz acelerar algumas coisas que, às vezes, como você tinha um pouco mais de margem, você ia tocando coisas paralelas para lançar um grande pack ou lançar coisas. Então a gente segurou os projetos de desenvolvimento de médio e longo prazo, focou nos de curto e de alto impacto. E isso tem dado muito resultado para a gente também em termos de retenção. Hoje a gente, no mês passado, a gente teve praticamente batemos a meta antes do corona em termos de churn. Isso é uma loucura, né? É inimaginável assim ficar. A gente ficou 0, alguma coisa por cento acima da meta de churn. Assim, é uma coisa putz, fantástico, né? E nos ajudou muito tanto a proximidade com o cliente que a gente teve, quanto esses redirecionamentos, como você falou, tirar os esqueletos do armário, olhar um pouquinho melhor para algumas coisas. Então, eu acho que sim, esse momento é um momento que ajuda a gente a ser mais produtivo também. A adrenalina te faz ser mais produtivo, né? É incrível, assim. Edson, nesse sentido, quando a gente está falando assim de foco, de conseguir, o que a gente fez aqui dentro da Exact, e eu queria ver se tem algum case igual ou parecido, ou em outro caminho. Aí dentro a gente foi muito transparente com o time. Então a gente falou, olha, tem esses cenários, são esses 4 cenários, chegando no cenário otimista e no realista que provavelmente não tem grandes mudanças, mas se a gente entrar no pessimista, no catastrófico, provavelmente a gente tem que ter mudanças dentro da Exact e duras. E então o que a gente quer é pedir para vocês pegarem junto com a gente para a gente se unir e não ter que chegar nesses cenários que a gente está falando, são todos extremamente factíveis e tal. E o time comprou muito bem isso. O time veio junto, comprou bem. Eu sei que tiveram empresas que seguiram um outro cenário. Claro, para a gente é muito fácil que a gente tinha essa oportunidade de não chegar naquele cenário catastrófico, né? Mas como é que você tem visto o pessoal se movimentar em termos de comunicação com o seu time? Porque eu acho que quando a gente fala, principalmente no setor de vendas, um time que está inseguro no setor de vendas, né? Eu acho que a segurança do vendedor é a maior arma que ele tem. Se ele está inseguro que o produto é bom para o cliente ou se ele está inseguro que a empresa é boa para ele provavelmente vai cair muito produção de venda, né? Como é que você tem visto essa comunicação? Como é que você entende que seria a forma ideal aí de trabalhar? Olha, eu acho assim que a gente está numa posição privilegiada, né? Porque a gente acaba trabalhando com empresas e empreendedores que são todos fora de série, e o zeitgeist, né? Dessa safra, dessa geração na qual você pertence, olha para isso de uma maneira muito diferente do que outras gerações, do que outras personalidades de empreendedores, né? Então, no nosso portfólio, absolutamente todo mundo teve a mesma postura, tem a mesma postura. Tem um caso muito bacana do pessoal da Salve. A Salve teve uma crise muito significativa ano passado. A Salve ela vende um produto de beleza direto para o consumidor, né, através da internet, sem loja, sem distribuidor, sem presença física. E o ano passado eles tiveram um problema muito, muito grande de o tubo, né, do creme teve problema e estufava. Não afetou o produto, mas na indústria de beleza brasileira nunca havia tido um recall oficial. Olha só. Nenhuma indústria, Natura, Boticário, Avon, ninguém nunca teve coragem de falar, opa, errei, deu mal, me devolve o produto. E o Dani e a Márcia e todo mundo da Salve, eles falaram, não, a gente está construindo uma marca diferente, a gente vai fazer diferente, e oficializaram, né, olha, tivemos um problema, foi uma crise, né, rede social, metendo pau, aquela coisa toda, se recuperaram, e agora, nessa crise, eles continuaram com essa mesma política, né, essa mesma que você está tendo. E aí não só transparência interna, mas transparência externa. Perfeito, perfeito. Né? Porque quando os clientes sabem que a gente é vulnerável e que a gente está fazendo o possível, né, para ser honesto, a relação se fortalece ainda mais, né, não se enfraquece. Então, se mostrar fraco, se mostrar vulnerável, faz parte do nosso zeitgeist. Eu acho que tem dois caras que eu conversei que corroboram muito com isso. O Rodrigo Quinalha, que é o cara da Kick Ventures, ele entende muito de negociação e tal, ele falou da tríade da negociação.
E um dos pontos principais da trilha de negociação é basicamente comunicação clara, né? Clara e transparente. Então fica muito mais fácil você negociar com alguém, iniciar uma negociação, seja com o teu cliente que está pedindo desconto, seja com o cara que você está querendo fechar, quando você parte da transparência, né? Então, assim, na minha visão, a gente tem trabalhado muito isso, assim, olha, de maneira transparente, o que a gente tem enfrentado de cenário, o que nossos clientes têm enfrentado de cenário, e isso a gente tem tentado ser muito transparente. E o segundo cara é o Júlio Moura Neto, que vai inclusive encerrar o evento, que é um dos empreendedores aí, tem uma carreira na Europa, né, à frente das maiores empresas do mundo, CEO mundial da Manco, presidente do Conselho da Natura e por aí vai, e ele falou uma coisa que marcou muito pra gente, que é assim, tem gente que vai olhar só para números nesse momento, e as grandes empresas que enfrentaram crise não olharam só para o número, elas entenderam que esse era o momento de deixar marca, deixar registro. Então, assim, tanto para os teus consumidores quanto para os teus colaboradores. Eles, a partir desse momento, eles vão enxergar a tua empresa de maneira diferente. Então, dependendo do que tu fizer. Se tu vinha tendo um histórico de ser muito legal e agora foi desculpa falar, mas um pau no cu, não foi transparente, fez as coisas a moda caralho, eles vão começar a te enxergar como o pau no cu que faz as coisas a moda caralho. Então, assim, agora se tu foi um cara muito correto, foi transparente, a empresa se uniu, a partir desse momento essa é uma empresa de união, ela é uma empresa que... E isso, as crises, elas historicamente foram sempre assim. As empresas marcaram seu território, tanto com os clientes quanto no... E a gente tem tentado, esse evento é um pouco disso também, né? Marcar o território de, olha, somos provedores de bom conteúdo, somos provedores de boas soluções e estamos ao lado do mercado, não só ao lado dos clientes, que eu acho que isso já está claro para eles, mas ao lado do mercado. E as crises têm essa característica, né, Edson, de você conseguir deixar um marco muito forte dentro desse universo, né? Edson, entrando na linha de vendas, a gente aqui na Exact tem como cultura a linha ativa, né? Então, assim, 70% de nossas vendas vem de prospecção ativa e não está sendo diferente, pelo contrário, a gente está até nesse momento, o ativo tem sobreposto ao passivo, no nosso sobreposto àqueles 30% que eram passivos anteriormente, a origem de venda, né? E isso é interessante porque a gente tem que fazer algumas adaptações, assim, né? A gente começou a entender o comportamento social. E a gente começou a ver que as pessoas estão mais vulneráveis à proximidade, vulneráveis a um rapport um pouco mais emocional e etc. E a gente mudou a nossa forma de venda para... Antes a gente era só a gente entrava já na persuasão e agora a gente entra na persuasão através primeiro de conexão. Então, assim, uma conexão um pouco mais emocional. Antes era uma conexão técnica. E tem dado certo. É uma das coisas que a gente tem feito aqui. O que você tem visto aí em termos de, cara, origem passiva e ativa? A nossa caiu a passiva, aumentou a ativa. E o que você acha que pode ser indicadores que o pessoal ficar de olho para o seu negócio, para entender para onde caminhar, para onde focar, né? Que a gente falou de foco, para onde que você consegue focar isso? O que o pessoal tem que ficar de olho nesse momento? Bom, primeiro eu estou agradecendo a Deus do fato das tuas originações passivas estarem reduzindo. Espero que no final da crise você esteja 100% focado em ativo. Então aproveita para focar. Hashtag fica a dica. Mas brincadeira à parte, eu acho que cada negócio, cada produto tem uma fonte de originação ideal, né? Não existe uma ideal para todo mundo. Tem gente que ativa é a melhor, tem gente que passiva é a melhor. Vou chamar aqui de passivo inbound, né? De uma maneira geral, se eu pudesse classificar o universo de originação, eu diria que a originação tem 3 grandes classes. Proprietário, merecido e pago. Né? Então, proprietário é tudo aquilo que eu faço com o meu esforço. Eu vou lá na floresta, eu corto a árvore, eu limpo a árvore e trago a árvore para o meu estúdio, para a minha fábrica produzir. Merecido eu sou tão bom que as árvores chegam para mim. Né? E o terceiro é pago. Eu não tenho nada proprietário, eu não sou tão bom assim, então eu vou e pago para alguém trazer para mim. Eu pago no Google, pago no Facebook, pago numa revista, seja o que for. Dentro dessas 3 classes, tem inúmeras tipos de subclasses. Né? E, de novo, eu acho que é função, se não do CEO, do founder,
da pessoa responsável por vendas por achar essa fonte perpétua de geração de oportunidades, porque, voltando aí para a Gold Rat, né, uma fábrica sem matéria-prima contínua não funciona. Né? Então, você pega o caso da RD, tem meses que não bate meta, né? Ou não bate meta porque venda não bateu meta, ou porque o time do meio do funil não bateu meta. Mas nunca deixa de bater meta de geração de lead. Mesma coisa a OMI, né? Então, assim, as melhores empresas têm quase que uma oferta infinita de matéria-prima e você tem que achar isso, né? É um trabalho arqueológico, né? Não adianta você pagar uma agência, você tem que achar na mão, na raça, descobrir qual que funciona e ficar bom nela. O duro é que a gente geralmente não tem coragem de focar em uma, porque a gente fica com medo de não ter matéria-prima em casa. Né? Então, o que a gente fala é você ter caminhão-pipa, pagar Google, coisas pagas para manter a força de venda rodando, enquanto você está lá achando a tua fonte proprietária eterna, maravilha, mas em algum momento você tem que achar. Se você quer ser uma coisa grande, gigantesca, né, você tem que achar isso. Não tem jeito. Mas cada um tem o seu. Né? Então, a RD até hoje é inbound, a OMI até hoje é parceria com os contadores, a Salve é 100% orgânico no Instagram, conteúdo. Mas uma coisa que une todas essas, né, e acho que o Iaco fala muito bem disso, educação é a chave de vendas hoje em dia. Né? Então, toda venda tem três aspectos: o funcional, o emocional e o social. Né? Então, assim, a venda perfeita, o produto perfeito, ela entrega essas três coisas ao mesmo tempo. Né? E a gente tem que embutir isso tudo no processo de venda ao longo da jornada. Eu acho que isso que você falou é uma grande verdade, assim, no sentido de, o meu entendimento de venda é que não existe verdade absoluta em termos de venda, não existe bala de prata em termos de venda. Um inbound marketing vai ser muito legal para algumas empresas vai ser o outbound, algumas empresas vai ser parceria, algumas empresas, então assim, eu já vi de tudo, na realidade, em venda, assim, tenho estudado venda ao longo dos últimos anos de maneira bem intensiva. Eu era, por exemplo, assim, eu entrei em vendas via uma oportunidade de gerenciar um call center, né? Essa é a minha história com vendas. E, putz, call center. Hoje eu vejo call center de uma maneira que tem empresas que as maiores do Brasil derivam de call center. Então, assim, você dizer que call center não funciona é uma grande besteira. Então, assim, funciona e funciona muito. Assim como eu sempre critiquei muito alguns métodos milagrosos, mas não pelo método, assim, eu brinco muito com o Érico Rocha, né, da fórmula milagrosa do lançamento, eu falo, pô, não é que ela é ruim, não é isso, mas ela é boa para alguns, para outros não. Então, assim, eu acho que a gente tem que achar, eu concordo muito, a nossa fonte de água limpa, né? Então, assim, você pode ainda ter resquícios da fonte de água suja, como a Exact não é 100% outbound, por exemplo, 100% ativo. Ela vai ter 70%, alguma coisa do tipo. Tem o restante, mas o foco dela está no ativo. O foco dela está muito claro que aqui é onde eu vou trazer minha fonte de água limpa. E o que é limpo para a gente hoje? O middle market, esse cara vem limpo através dessa minha fonte. Então, eu tenho protótipos de outras fontes, eu tenho coisas que funcionam de outras fontes, posicionamento de marca enquanto eu vendo de outras fontes. Você não precisa, mas você tem que ter um foco muito bem estabelecido na minha visão. Então, assim, isso foi uma coisa que a gente conversou bastante também lá atrás. A Exact já tinha esse posicionamento por um lado, mas por outro, assim, ficou cada vez mais claro que dentro desse posicionamento a gente era muito aberto em termos de universo de prospecção, né, Edson? Então, a gente prospectava do cara que estava iniciando, o nosso outbound era do cara que está iniciando até SAP, né? Então, assim, era uma coisa muito louca. Então, assim, a gente focou muito nesse middle. O cara enterprise tem chegado para a gente cada vez mais passivo e o cara de small também muito passivo. Então, assim, são coisas que acontecem em paralelo. E dentro desse universo de transformação social, né, Edson? E acho que isso vai acontecer, já está acontecendo. Tem uma frasezinha que eu gostei muito do Thiago Concer, que ele falou que
a gente tem que pensar em como é que a gente vai transformar nosso produto no álcool gel, né? Então, assim, eu adorei essa frase, assim, que eu acho que ela resume muito do que eu penso que você tem que pensar nesse momento do teu produto, assim. A Exact, por exemplo, quando a gente pensou, a gente pensou, olha, o que a gente vai estar oferecendo que é o álcool gel para o cara? Pô, ele está indo para o home office, ele não pode parar de prospectar, ele tem que coletar dados, e só se coleta dados a partir de padrão, processo e padrão. E a gente oferece essas 3 coisas para ele. Ele consegue trabalhar à distância, ter controle e coletar dados sem parar a prospecção. Ok, nos tornamos álcool gel, vamos oferecer isso para ele, né? Esse é o nosso pacote que nos transforma em álcool gel. Eu estava nesses dias dando uma mentoria para um cliente e, por exemplo, ele estava me falando que ele transformou a parte de aluguel dele em álcool gel. Agora eu descobri que ele tem 2 vertentes. Ele é uma imobiliária, ele tem um produto que ele está vendendo como adjacência, que é um home office completo, ele aluga um home office, então ele monta a estrutura toda que ele tem pronta e aluga por um ano, e ele tem um segundo produto que agora os apartamentos que ele já está alugando, eles já vêm com home office. Então, assim, ele já está montando uma estrutura de home office no apartamento para alugar. Isso é genial. Na minha opinião, ele está se tornando o álcool gel de maneira genial, assim. Tu olha e fala, cara, sacada, assim, é um negócio. E teve um outro, por exemplo, que era um aplicativo para eventos, que eu falei para ele, mas calma aí, se é um aplicativo para evento, ou você tem essas funcionalidades e elas servem para o evento. Ele falou, é isso. E será que não serve para outro mercado, com uma ou outra adaptação? E aí eles tornam o álcool gel, porque também não adianta a gente focar num mercado que tá surdo, né, nesse momento, né, Edson? Ah, pô, esse mercado não tem como comprar, não é nele que você vai focar, você vai ter que ver se você consegue redirecionar ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, como é que você tem visto aí, você concorda com esse álcool gel e como é que você tem visto as empresas se transformarem em álcool gel aí, parafraseando o Concer? 100%, Theo. E acho que o ponto de partida é algo que vocês fizeram muito bem, que é olhar para os sinais de uso de produto, né? Eu acho isso muito crítico. Então, assim, todo mundo que conseguia escutar os sinais de uso conseguiram saber para onde deveriam estar se virando para serem álcool gel, porque se existe um aumento de uso de alguma funcionalidade, de algum aspecto do produto, essa é a indicação que você está indo para o álcool gel, né? O álcool gel está ali, a informação tá no uso do produto. Então, vocês fizeram isso muito bem, a OMI fez isso muito bem, a Resultados Digitais fez maravilhosamente bem. Agora, quem realmente brilhou nesse aspecto foi o Jota. O Jota tem uma solução, né, uma plataforma de dados e informação política, né? Da mesma maneira que na última década todo mundo tinha que contratar a Gartner, né? Na próxima década todo mundo vai ter que contratar o Jota, porque todo mundo precisa saber o que está acontecendo do ponto de vista político. E eles conseguiram, através dos sinais de entender o que as pessoas queriam, né, pelo uso do produto, só focar naquilo, né? Eles iam lançar a casa do Jota em Brasília para fazer eventos, e fizeram isso online e bomba todo dia, né? Então, de uma maneira geral, eu diria o seguinte, olha para o seu produto, olha para o uso do produto. Se você não está conseguindo escutar nada ali, saiba que tem 5 setores ou 5 tendências que estão absolutamente tomando conta desse momento que a gente está vivendo. Primeira delas é trabalho remoto. Então, qualquer coisa que você puder fazer para trabalho remoto, como você fez, como esse cara, né, de real estate fez, você está endereçando não só um momento de crise, mas uma tendência que vai perdurar para todo sempre, né? A gente nunca mais vai trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalhava, ponto, né? Pode não ser 100% home office, vai ser híbrido, 10%, 30%, sei lá, né? Mas vai ser. Segundo, educação à distância. Cara, a escola nunca mais vai ser o mesmo, o professor nunca mais vai ser o mesmo, aluno nunca mais vai ser o mesmo. Então, qualquer coisa que você tiver podendo direcionar para isso, né, você está não só atendendo a crise, mas mudanças comportamentais profundas para toda a humanidade. Terceira, saúde online à distância, mesma coisa. Quarto, logística de última milha. E quinto, entretenimento de qualquer tipo remoto, né? Conheço o pessoal da Jazz Mansion, que era uma das maiores promotoras de evento de jazz no São Paulo, Rio de Janeiro, várias cidades do Brasil. Acabou, né? Não tem mais evento. Os caras estão bombando online,
né? Com shows quase todos os dias, cobrando por isso. Tenho visto professores de yoga, né? Minha namorada é professora de dança, dando aula de dança. Então, assim, as pessoas precisam disso e vão precisar cada vez mais, né? E o último são tudo aquilo que você pode fazer para as pessoas ganharem mais dinheiro, né? Qualquer coisa que você fizer, Ou né, gastarem menos, né? Exatamente. Cara, eu super concordo. Inclusive, isso é tema da minha palestra no evento que eu dei. Basicamente, ela é sobre. Eu estudei as últimas crises para trazer o que aconteceu e o que eu imagino que sejam as tendências. E aí eu trouxe um estudo de Stanford que é muito parecido com isso que você falou. Assim, ele vai trazer logística, bateu algumas coisas aí bem forte. Quando a gente fala, ele traz dados, né? Então, quando a gente fala de home office sem dados é impossível, se não tiver controle, você não tem home office. Então, ele traz saúde, ele traz educação. São 5 tendências. Então, putz, e os caras lançaram isso lá antes, né? Então, como isso acelerou algumas coisas, né? Então, coisas Muito. que já estavam E aí tem um erro que o pessoal não pode cometer, que assim, não é que vai virar os Jetsons amanhã, né? Não vai começar a ter carro voador, não vai começar. Não. É como você falou, vai ser híbrido. Vão ter coisas que vão acelerar. Tem aquele meio que já usava, mas não usava raia. Vai começar a usar totalmente raia. Vai ter o cara que nunca teve contato. A minha avó nunca tinha usado celular. Fiz uma live com ela esses dias. Então, assim, isso muda radicalmente a interação das pessoas com algumas coisas. Abre possibilidades, né? A minha esposa também tem um estúdio de Pilates e abriu possibilidades para ela. Não só possibilidades dentro do estúdio dela, mas possibilidades de coisas adjacentes. Então, ela trabalhava com o corpo, com a parte de energia, e ela começou a trabalhar com essa energia através de alguns produtos que ela começou a misturar e fazer. Tá dando certo, também tá dando aula online, tá dando certo. E aí eu acho que tem que cuidar muito para não começar a oferecer teu core gratuitamente, como muita gente tem feito, porque isso é um tiro no pé, né? Então a gente dando, não, eu vou dar aula online gratuita agora. Depois você não consegue, é o que está acontecendo com algumas amigas dela que não conseguem voltar atrás, deram gratuito, agora o cliente só quer gratuito. Então, assim, tem que ter um acordo, tem que ser muito transparente com o cliente. Então, se é para ser gratuito, é um desconto que vai ser assim, ele vai pagar. Você tem que entender que ainda tem um vínculo, ainda tem uma aula, ainda tem algo envolvido. Então, assim, tem algumas pegadinhas que a gente tem que estar atento, né? Super Mas importante. Você falou uma coisa que para mim o Iaco é um dos grandes caras que fala sobre isso, assim, e no livro Blueprints for SaaS Company, eu não sei exatamente como é que é a extensão do livro. Sales Organization. Sales Organization, isso mesmo. Ele fala bastante sobre CCS, né, Customer Centric Selling, e eu acho que esse nunca foi tão importante a gente botar o cliente no centro, não só da venda, mas no centro de todos os nossos processos, né? E a resposta, você frisou muito bem, assim, putz, para onde como é que eu vou transformar meu produto em álcool gel? Ela está no cliente, ela está no mercado, a gente precisa ouvir o mercado, precisa ouvir o cliente mais do que nunca, né? Nas nossas vendas, mais do que nunca, a gente vai ter que ser high touch, a gente vai ter que entender o cara para ser personalizado, porque a oferta diminui, na verdade a demanda diminui, e aí a gente tem uma mesma oferta e a gente tem que conseguir aproveitar melhor essa fonte de entrada, né? Se antes entrava um mar de oportunidades, agora é um rio, um lago, e a gente continua tendo que tirar o mesmo número de água dele, né? Então, assim, você também acha que a chave é CCS, é colocar o cliente no centro? Eu acho que não existe outra alternativa, né? Então, eu acho muito interessante essa coisa do CCS, porque, para mim, produto começa com Customer Success, né? Para mim, os melhores Product Managers, eles entendem a jornada de sucesso e da jornada de sucesso desenham um produto. E, consequentemente, a partir da jornada de sucesso, você constrói a jornada da venda, né? Então, a jornada que importa é a jornada de sucesso do cliente. Qual que é o first success, o second success, né? A coletânea de sucessos que formam a relação bem-sucedida no longo prazo. Isso é que norteia produto e isso é que norteia vendas. Perfeito. Um dia, né, Customer Success vai liderar as empresas. Também acho, e vai ser a grande linha que amarra tudo isso, né? E a gente vai ter que começar a entender que Customer Success, ele vai começar desde a prospecção, na realidade, né? Então, assim, isso que a gente tem tido quando a gente está rastreando o cliente, a gente rastreia ele desde o momento que a gente começou a conectar a primeira vez com ele, e a gente começou a entender que, às vezes, a primeira conexão
ela dita mais do que as últimas conexões, do que vai acontecer com ele. Então, assim, é incrível como isso pode acontecer. E aí por isso que é tão importante que você tenha dados, coletar dados desde o início, para ouvir o mercado. Eu sempre brinco assim, cara, quantas empresas você falou no mês passado? Eu pergunto pro cara. Você prospectou e falou, cara, 1.000 empresas. Então você sabe qual é o cara que ele está usando que é teu concorrente, se ele está satisfeito ou não, quantos por cento que está usando cada coisa, quantos por cento está satisfeito, quantos por cento tem isso de dor, quantos por cento tem aquilo. O cara fala, não, você sabe, só que está na cabeça dos pré-vendedores que não conseguiram organizar isso, porque você nunca pediu isso para eles e não registrou isso como dado organizado, né? Então, assim, eu acho que essa organização de dados, isso sempre foi a nossa proposta número 1, foi isso, né? Organizar dados para poder tomar decisões a partir disso. E não são só decisões em termos de venda. Eu acho que quando a gente fala que o Customer Success, ele está desde a prospecção, é porque lá você vai começar a retroalimentar e entender os comportamentos do teu mercado, para que você se proponha as mudanças e não espere de maneira sentada e passiva, né? Eu lanço o livro em agosto, você está nele, inclusive dando entrevista, né? A gente vai gravar, ia gravar, o Corona nos pegou aí, a gente não conseguiu gravar ainda, mas nele eu falo de um playbook que eu acredito muito. Eu acho que para mim, o MVP vem primeiro, e aí você vende, aprende e depois desenvolve. E a maioria das empresas faz o contrário, desenvolve para vender e depois aprender. E aí ferrou, porque daí quando você já tem muita coisa desenvolvida, não tem mais dinheiro para ajeitar, e aí a coisa fica feia. Assim, na minha visão, primeiro vende. Então, assim, primeiro faz o MVP, mínimo que der de fazer, a gente fez planilhas, aí tu vai vender e vai aprender com aquilo para depois desenvolver. Então, assim, não sei se é o playbook que você acha, concorda com o meu playbookzinho aí mínimo, ou acho que é besteira? Não, eu concordo, e a tua história, né? Então, da onde surgiu o Exact Sales? De consultoria. Sim, né? total. Então, assim, você sabia qual era o sucesso antes de você desenvolver o produto. Sim, exatamente. Ele começou com Customer Success, né? Isso, o produto não existia até eu ter contato com o cliente e aprender com o cliente. E eu acho que nesse momento de vendas isso vai ser fundamental. Seja qual for tua venda, ela é online. Ok, ela é online, mas você vai ter que rastrear cada vez mais o comportamento do consumidor para aprender como é que você vai fazer um cara que toda crise, ela deixou um lastro de indecisão de escolha em termos de venda, ou seja, o timing de negociação ele tende a aumentar no pós-crise. Então, assim, por quê? Porque antes eu comprava, eu tenho falado muito isso nas entrevistas, na verdade tá até repetitivo. Antes eu comprava essa camisa, ia lá, comprava a camiseta, porque foda-se, se eu precisar comprar outra, eu compro outra também, se eu gostar de outra. Agora eu gostei dessa, eu vou dizer, não, peraí, eu vou provar as outras para ver qual que é que eu vou levar. Então, a decisão de compra no pós-venda, ela normalmente ela alonga os times de negociação. Esse é o comportamento médio em todas as crises que a gente teve, historicamente. Chegou a triplicar time de negociação na crise de 2018 nos Estados Unidos. Então, assim, é muito... 2008, desculpa. Muito... Isso é uma verdade que deve acontecer. E quando ela acontece, como é que você consegue reduzir esse time, trazer de volta? Não fazendo contatos rasos. São contatos curtos, longos, contatos presentes, que aí você aumenta o contato e diminui o timing. E aí a gente tem o conceito de TIR que tem que estar muito em alta, né? Se o time for longo, a nossa TIR está fodida. Então, assim, tem que achar soluções para isso, né? E o contato muito próximo, eu acredito muito como uma solução. Eu queria te perguntar agora, assim, você falou de tendências, e eu acho que as crises deixam amarras soltas, né? Então, assim, se a gente for olhar o PitchBook 2008, acho que foi a Laura que me mandou esse artigo, fez um artigo muito bem escrito. Vocês nos ajudam muito com aqueles artigos exclusivos para os empreendedores. E ela mostrou esse dado que a gente teve um aumento do número de rodadas de investimento e uma diminuição do tamanho dos cheques, né? E o montante final ficou maior também. Então, assim, ou seja, teve muita rodada com cheques menores. Eu, na minha visão, aí fazendo uma análise quando eu estava procurando esse histórico de crises, tem muito a ver com as empresas maiores terem dificuldade desse período de adaptação e de conseguir se adaptar a essas amarras soltas que a crise deixa. E as pequenas já surgirem nesse boom e nesses problemas, nessas problemáticas, e elas conseguirem conectar melhor. Então, assim, se eu pudesse deixar para uma empresa grande agora uma dica, eu poderia dizer que cuidado para não ser o Titanic, assim, tentar manobrar algumas coisas de maneira mais rápida, porque senão vai ficar para trás e se adequar a esse novo cenário. Você acha que faz sentido isso? Faz. A questão é que é quase impossível. Sim. A própria estrutura organizacional, ela inviabiliza essa velocidade, né? Então, quanto
maior o organismo social, pode ser empresa, uma baleia, uma árvore, né? Mais difícil é você reagir às mudanças, simplesmente porque você tem muita massa e você não tem tanto contato assim com a realidade. A única coisa que se pode fazer de verdade é aproveitar a crise para quebrar tabu. Né? Então, estava vendo aí outro dia a live lá do presidente do Bradesco, do Itaú, do Santander, e eles falando que antes da crise eles tinham assim esforços hercúleos para aprovar 80 pessoas em home office, né? E hoje está todo mundo em home office e funciona. Então, assim, a única chance é aproveitar essas quebras de tabu nesses pontos que acho que todo mundo está enfrentando, que é home office, educação à distância, né? Outra coisa que as grandes empresas gastam muito dinheiro, né? E você está tentando ajudar isso, é o custo de aprendizado. O budget das empresas grandes de lavanderia e hotel relacionados a learning é metade do que elas gastam com aprendizado. Então, por que não gastar 100% do dinheiro em educação online? Né? Mesma coisa saúde, mesma coisa logística. Então, assim, tem muito desperdício que pode ser evitado com isso que a gente está passando agora na crise, e acho que é isso que as grandes empresas têm que aproveitar. Eu concordo plenamente, esses aprendizados serem perenes, né? Não serem momentâneos, e eu acho que tem gente, eu tenho dado algumas, a gente tem se aproximado muito dos clientes, então tem dado mentoria próxima a eles, né? E eu vejo que assim, tem gente que quer fazer igual fazia antes, só que agora com tecnologia. Então, por exemplo, o cara que vendia fisicamente, agora ele quer vender igual fisicamente, só que por inside sales. Eu falo, cara, não é assim. Você tem que estudar, você tem que entender o que putz, inside sales, você tem que... Como é que você faz vendo esse inside sales sem abrir uma câmera para ter o feedback de resposta? Como é que você não aprende a mexer na tecnologia para poder rabiscar na tela? Como é que você não usa 2 monitores para ter um de coxia e o outro de tela principal? Isso é fundamental, são coisas basiquinhas de inside sales que ajudam muito. Muito, muito, muito. Como é que você não faz uma venda da reunião, porque você tem que dar um jeito de ter um no-show menor? Tem gente apavorada. Gente que eu tô conversando e fala assim, não, mas a reunião não para de pé, eu marco a reunião. Eu falo, mas o que você tá fazendo para ela parar de pé? Porque a minha para. Então, assim, deixa eu te mostrar aqui. É porque tem um processo anterior. Tem um processo de vender a reunião, de escassez que a gente trabalha com essa reunião, tem um processo de mandar o currículo do vendedor que vai atender para gerar empatia entre os dois, tem um processo de adicionar, o vendedor adicionar no LinkedIn, dizer que está ansioso pela reunião. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer para que não dê no show, mas faz parte de um aprendizado de inside sales, então você tem que buscar esse aprendizado, que eu acho que as pessoas estão querendo e achando que é só desplugar uma coisa e plugar outra, assim como no home office. Tem gente que achou que, assim, o pessoal vai para casa e vai começar a trabalhar. Não, você precisa de processo estabelecido, de ferramenta, rotinas de acompanhamento. Home office precisa de rotina perto. Então, assim, não é uma coisa simples de tirar daqui e botar aqui. Agora, também não é algo que não dê de fazer, pelo contrário. E se der, é um baita negócio para a tua empresa se adaptar e realmente eu concordo contigo, ter uma estrutura mais leve, ter uma estrutura mais dinâmica, né? Então, assim, se a gente for olhar uma Amazon, ela foi construída em cima de mudanças, né? E ela está passando por uma das maiores mudanças que ela já teve, que ela está fechando CD e está voando, fechando CD, mudando a estrutura do que ela está fazendo. Então, assim, isso é genial, assim, é um dos maiores exemplos que a gente tem nesse sentido, né, Edson? É isso aí. E acho que é para quebrar tabu e, de novo, esse é o momento de treinar a gente, né? As pessoas querem, elas estão em casa. Então, assim, você está aí, saiba que é a melhor hora para você treinar a tua força de trabalho é agora. Esse evento teve gente que falou pra gente assim, 2 da tarde até 9 da noite, como é que eu vou trabalhar? Eu falo assim, putz, mas será que estar no evento não é trabalhar também? Porque você vai estar ouvindo e treinando o teu time, né? Então, assim, se teu time, por um lado tu me disse que teu time está ocioso, por outro tu disse que ele não pode participar de um evento como esse, então tem alguma dissonância nessas informações, né? Para finalizar, você fala muito de sasterização, de o pessoal entender se é possível deixar isso recorrente, deixar isso, já que tivemos algumas conversas sobre isso, né, Edson? Esse é o momento também que você acha que vale a pena para algumas empresas testar alguns modelos, fazer alguns protótipos nesse sentido de buscar uma linha recorrente, uma linha ou você acha que não é momento para
para mexer. Eu realmente não tenho uma opinião formada, por isso que eu estou te perguntando, tá? Você acha que não é o momento para mexer nisso? Foca naquilo que você já faz bem, deixa isso para outra hora, ou aproveita para tentar? A sassificação, ela é a precificação de uma relação que cria valor. Perfeito. Eu não preciso necessariamente precificar uma relação contínua. O que eu tenho que fazer nesse momento é aumentar os meus touch points com os meus clientes, né? E fazer os touch points serem mais longos, mais frequentes, mais úteis. Se isso ajuda ele, de uma certa maneira, a criar valor para a vida dele, e aí depois eu vou poder precificar isso numa mensalidade, vamos deixar a precificação para uma próxima etapa. Mas o que é imprescindível para essa fase é aumentar a relação. Vou pegar o exemplo aqui de um produto físico, tá? Vamos pegar aqui o Salve ou Dr. Jones, né? Dr. Jones que vende lâmina de barbear, aparelho de barbear. Uma coisa é eu comprar a outra coisa é eu comprar toda semana. A outra coisa é, além de eu comprar toda semana, eu ter aula de como barbear, né? Então, assim, tudo que eu fizer para aumentar os touch points da minha marca, seja com o produto, seja com os auxiliares do produto, e empacotar isso ao longo do tempo, uma hora eu vou poder sassificar ele. Genial, genial. Concordo plenamente, assim, faz todo sentido. E para finalizar, então, para a gente ir para os finalmente, assim, a gente tem aqui CEOs de empresa de diferentes portes, a gente tem aqui diretores comerciais, vendedores, prospectadores. Então, a gente está com um público muito voltado à gestão da empresa como um todo, gestão de vendas e operação de vendas. Se você pudesse deixar aí um recado. Não precisa ser nada direto, nada também, não precisa ser o mestre dos magos, mas se pudesse deixar um recado nesse momento, assim, o que você acha que é o recado principal para quem está enfrentando esse momento conturbado? O que seria esse recado? Acho que 4 coisas. Primeiro, grandes empresas são criadas em qualquer momento macroeconômico, em especial em momentos como esse, né? Então, esse é o momento de se criar e de se forjar grandes empresas. 2, a humanidade sempre sai muito melhor depois de situações como essa, né? A humanidade dá saltos quânticos depois desse tipo de coisa. Então, assim, com muito respeito a todo mundo que está sofrendo do ponto de vista de saúde ou do ponto de vista econômico com tudo isso, que é grave, no médio e longo prazo, a humanidade assim vai dar saltos quânticos e a vida vai ser muito melhor daqui para frente. Terceira coisa muito relevante, a humanidade nunca teve tanta mente brilhante, tanto dinheiro atrás de uma coisa só, né? Se a gente pensar que a Segunda Guerra Mundial foi a última vez que a humanidade investiu massivamente em tecnologia, e o que a gente vive hoje é reflexo da Segunda Guerra Mundial, hoje está sendo criado a base para os próximos 75, 100 anos da humanidade. O que vai vir de inovação, o que vai vir de coisa nova, o que vai vir de mudança por cima disso é incrível, né? E, por fim, a aceleração da mudança do comportamento humano, né? As pessoas vão ser diferentes. Essa é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem que se preocupar mais com o outro do que com a gente mesmo. Isso nunca aconteceu. Isso é bizarro de legal, de interessante, né? Então, a gente tem que estar preparado para essas 4 coisas, para aproveitar. Eu entendo que antes era um oceano, aí virou um rio, né? Mas o oceano, a hora que a gente sair disso aqui, vai multiplicar, né? Então, assim, está na hora de sair pensando como que a gente vai se aproveitar desse aumento de água global. Perfeito, perfeito. Cara, genial. Acho que esse oceano vai ficar limpo, né, Edson? Ele tá lá descansando para ficar limpo. Então, assim, e de diversas maneiras diferentes, né? Aquelas empresas que não estavam preparadas provavelmente vão sair daquele oceano também, vão ficar as empresas preparadas, que tiveram processo, que souberam se adaptar, que conseguiram correr atrás da máquina, não ficaram esperando a máquina engolir elas, né? Então, assim, acho que tem muita gente que está esperando a máquina engolir. Então, e o pessoal interpreta errado. Acho que o case da OMI que você trouxe é genial. Então, assim, não é porque ele teve demissões que ele ficou parado. Quando a gente fala não pare, adapte, não quer dizer que você não tenha que fazer decisões radicais. Isso não é, se for necessário, você vai fazer. Só que você tem que fazer para se adaptar, não para ficar parado. Né? Não adianta nada eu estar demitindo para eu me encolher, ficar parado no chão, posição fetal, chorando. Não é isso.
Se você vai enxugar, enxuga descobrindo oportunidades de melhoria, descobrindo como é que você vai deixar as máquinas girando, como é que você vai lubrificar as máquinas, como é que você vai começar elas de uma maneira mais organizada, com processos, com ferramentas adequadas. Então, acho que a mensagem principal que a gente quer deixar no evento é muito parecida com o que o Edson deixou agora no final, de maneira muito mais sábia, a dele. Então, assim, mas a nossa, mais resumidamente, cara, não para, adapta. Pensem como é que pode adaptar. Espero que o evento esteja ajudando. Edson, muito obrigado. Agora o ping-pong. Você, Theo. Não, tô brincando, não tem ping-pong aqui. Vai. Vou jogar ele. Um livro que tá lendo. Putz, ali tu me quebrou. Para quem não sabe, no playbook das telas tem o ping-pong no final, uma brincadeirinha. Mas, gente, obrigado, Edson. Obrigado a vocês que estão vendo o evento. Espero que estejam gostando. Muito conteúdo. Eu estou adorando. Acho que é muito conteúdo relevante. Espero que vocês estejam ajudando a botar na prática isso e mudar a operação dentro das empresas de vocês. Brigadão. Vamos com tudo, vamos para cima e não parar. Adapta. Valeu! Olá, eu sou o Exact Spotter e estou aqui para dar mais eficiência e inteligência para o seu time de prospecção. Primeiro, vamos usar uma ferramenta de inbound marketing, comprar uma lista de leads de algum parceiro meu ou importar os dados do seu LinkedIn. Pronto, já podemos ligar para eles. Quer que eu crie atividade para um pré-vendedor ligar em 10 minutos? Se preferir, podemos criar um fluxo de e-mails primeiro. Você escreve e eu envio, ok? Quando alguém responder, peço para um pré-vendedor ligar. Olá, pré-vendedor, agora é com a gente. Entra no teu playbook de atividades e liga para esses caras. Faz essa pergunta para ele. O que ele respondeu? Então fala isso, acho que ele vai gostar. Com essas informações, vou ver se há possibilidade de compra, beleza? Pelo que vejo, esse cara é muito quente. Avisa ao vendedor que essa é a dor do cliente e esse é o produto ideal para ele. Fala também que esse cara é 70% similar às últimas empresas que ele vendeu. Pronto, já podemos marcar uma reunião. Vou checar a agenda do vendedor, a distância e o trânsito nesse horário. Show, pode marcar. Vou enviar as informações para ele se preparar para a reunião. Fala, gestor. Vamos dar uma olhada na produtividade da equipe? Podemos enviar o valor das bonificações para o financeiro. Também podemos analisar o mercado com base nas respostas recebidas. Que tal monitorar esses dados e enviá-los para o diretor toda semana? Ótimo! O CRM me avisou que fechamos a venda. Mais um cliente que poderemos ajudar. Vamos voltar ao trabalho, que o dia está só começando. Exact Spotter, o software de vendas das empresas que mais crescem no Brasil. Oi pessoal, meu nome é Dinora Constantino, eu sou gestora da Lab Persona Estadão e eu vim aqui compartilhar com vocês, através desse depoimento, como nós da Lab Persona Estadão conseguimos alcançar e superar as nossas metas de prospecção no mês de abril, mesmo diante de toda a crise. Lab Persona Estadão é uma unidade de negócio que tem como finalidade a produção de conteúdo de marketing para as empresas. Eu vou contextualizar um pouco das nossas metas mensais para que faça sentido o número da superação. Nossa meta, e nós vínhamos atingindo e numa crescente, o número de 20 reuniões realizadas mês. No mês de fevereiro, nós atingimos 37 reuniões realizadas, na qual iniciamos março da forma normal, com todos os processos que sempre utilizávamos. E em meados de março, assim como em todas as empresas, acredito que em sua empresa também, nós nos deparamos com todo o início da pandemia, que fez com que nós precisássemos nos adaptar ao home office, as empresas completamente fechadas para novas parcerias, para novos contatos comerciais. E com isso, nós não só não conseguimos agendar mais reuniões, como todas as que nós já tínhamos agendadas não efetivavam as confirmações. Com isso, no final do mês de março foi a nossa pior entrega dentro de prospecção, um número total de 19 reuniões realizadas
E isso fez com que nós parássemos, identificássemos os problemas e tivéssemos alguns insights para que realmente isso mudasse e nós conseguíssemos promover um cenário diferente no mês de abril. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 itens que para nós, 4 insights que para nós fizeram todas as diferenças nessa movimentação, na qual eu sei que isso pode mudar de segmento para segmento. A cada empresa tem um comportamento, a cada nicho, com certeza as empresas reagem de uma forma a toda essa situação. Mas o nosso primeiro ponto, e muito importante, foi parar e conseguir identificar quais eram as 19 empresas que estavam abertas em março e que estavam receptivas ao nosso contato. Então nós primeiro miramos as empresas que estavam receptivas, que estavam realmente se movimentando em todo o cenário. O segundo ponto, e também um ponto importante, foi analisar na equipe e fazer algumas movimentações estratégicas para que realmente fizesse sentido uma força-tarefa naquele momento, junto à prospecção, para que nós tivéssemos um número maior de oportunidades comerciais. O terceiro ponto, e tão importante quanto os outros 2, foi mexer no discurso e na abordagem de prospecção. Nós sempre tivemos um discurso persuasivo, comercial, procurando a dor do cliente, e neste momento nós paramos para ter um discurso muito mais empático, se colocando à disposição do cliente, analisando o cenário que ele passava atualmente e no que fazia sentido o inbound marketing, realmente uma produção de conteúdo de marketing digital para que ele pudesse usar isso como alternativa dentro de todo o cenário atual. O último ponto, nós focamos em social selling, LinkedIn, então nós também começamos a abordar as empresas através dessas redes sociais que trouxeram várias oportunidades, na qual tudo isso fez sentido através da ferramenta Exact Sales, que é a ferramenta de prospecção que nós utilizamos, e ela consegue, de uma forma completamente processual e estratégica, nos trazer todas as informações que nós precisamos, tanto para a movimentação do discurso, dos filtros, das empresas. Então, com certeza, uma grande diferença foi a ferramenta que nos traz toda essa inteligência, que nos consegue trazer uma nova diretriz dentro do cenário que estávamos para termos novas oportunidades. E com isso, no final do mês de março, nós conseguimos essas adequações, essas movimentações de forma rápida, e durante o mês de abril nós conseguimos a superação de 61 reuniões realizadas. Sim, a nossa meta eram 20 reuniões. No mês de fevereiro executamos 37 dentro da normalidade e sim, mesmo com todo o cenário apresentado, nós nos movimentamos, identificamos os problemas e não medimos esforços para gerar as soluções. Então é isso que eu venho te motivar. Não pare, adapte, continue. Nós sabemos que existem empresas com oportunidades comerciais. Então vamos mirar essas empresas, vamos realmente nos reestruturar para que faça sentido a gente permanecer e não parar e se adaptar. É isso que eu venho trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. Até mais.